Now hum it really down. Don't you hear the bells ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee. In forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells for you and me. How many of you love Him? Raise your hand. Thank the Lord. Now reach out over, shake hands with somebody by you and say, God bless you. Those bells now ringing. Don't you hear the angels? Sure, we're citizens of the kingdom. There's a glory, hallelujah, jubilee. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name.
Someone come by one day and said while I was preaching here, said, did that woman, Billy, how could you preach and that woman sat back there snubbing, crying, hollering, amen? Alguém passou certo dia e disse, enquanto eu estava pregando aqui, disse aquela mulher, Billy, como podia você pregar e aquela mulher sentada ali atrás com descortesia, chorando, gritando, amém? I said, maybe that was a whole lot for you not to see. Yeah, I said to see. So that would just almost kill me if I was trying to talk to somebody going on like that. Eu disse, talvez tenha sido muito por causa disso que eu estava pregando, certo? Sim, eu disse, se ela disse, bem, isso quase acabaria comigo se eu estivesse tentando falar e alguém se comportasse desse modo. Eu disse, aquilo não me atrapalhava, irmão, aquilo me animava. Ele disse, ela era uma pecadora terrível, algo assim. Eu disse, não, ela era uma cristã cheia do Espírito Santo. I said, yes, the Bible said he would go forth weeping, so doubtless return again, burning with his precious seed. E chorando, eu disse, sim, a Bíblia diz, aquele que parte andando e chorando, sem dúvida voltará novamente, trazendo consigo preciosos peixes. Amen. That's right. Amém, isso é certo? Starting tears will doubtless return again, bringing living precious seed, rejoicing as he comes back. Aquele que parte semeando, vejam, semeando lágrimas, sem dúvida voltará novamente, trazendo consigo preciosos peixes, regozijando enquanto volta. The first things first, waking up, making over, then come rejoicing. Amen. Colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, quebrantando, refazendo, então volta regozijando. Amém. Correto. Esses filhos de Israel chegaram lá, estavam sobre outro rei. Não seu próprio rei havia sido levado com eles. Eles estavam sob outro rei, um rei cruel, rei Nabucodonosor. So one day he said that if any people, when he made erected a great image out in the field, então um dia ele disse que se qualquer pessoa, quando ele fez, levantou uma grande imagem nos campos e disse que every person that would not bow down to that image must be thrown in the fiery furnace and be burned. Whatever agree was made, as these boys should be burned up, everyone. Cada pessoa que não se inclinasse àquela imagem deveria ser lançada na fornalha ardente e ser queimada. Que acordo foi feito? Que aqueles rapazes deveriam ser queimados, cada um. E havia três lá que anteriormente tinham recebido resposta à oração, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viraram suas costas para a imagem e eles disseram, que te seja conhecido, ó Rei. I want you to notice this. God wants his witnesses to be stern. Not a witness today and wishy-washy tomorrow. Eu quero que você observe isto. Deus quer suas testemunhas sejam inflexíveis. Não uma testemunha hoje e amanhã um fraco. I was preaching a funeral service today and cutting it strong. Someone asked me to. Eu estava pregando um culto fúnebre hoje, cortando fortemente. Alguém me questionou e disse: Most of the people were sinners hadn't accepted Christ. I thought maybe I cut it a little too strong. Eu creio que a maior parte das pessoas eram pecadoras, não aceitaram a Cristo.
Eu pensei que talvez eu tivesse sido um pouquinho duro demais. Going out in the undertaker's car, he stole the me and said, "Preacher, I want to comment you." E quando eu estava saindo no carro da funerária, ele se aproximou e me deu um tapinha no ombro e disse: "Pregador, eu quero fazer um comentário a seu respeito." Eu pensei, That's the way I think that it should be preached. He said, "I don't like wishy-washy." Eu disse: "É dessa maneira que eu acho que se deve pregar." Eu disse: "Eu não gosto de religião aguada." That's right. That's right. Oh, you really put it where it belongs. Eu pensei: "Rapaz, há esperança para você. Isso é certo, que realmente se coloque isso no lugar que merece estar." Exatamente correto. Then these children of Israel, these Shadrach and Meshach and Abednego, God's witnesses, Então esses filhos de Israel, esses Sadraque, Mesaque e Abednego, testemunhas de Deus, God's never been without a witness. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Always. Now here I want you to get this real close. God has never at any time been without a witness on earth. Ele sempre, agora eu quero que você entenda isso muito bem. Deus nunca, em algum tempo, ficou sem nenhuma testemunha na terra. He's always had at least one man who could put his hands on and say, "That's my witness." Ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual ele pudesse colocar suas mãos e dizer: "Essa é minha testemunha." And down to one man, one time, Job was his only witness. And Chegou a ser um só homem, certa vez, e Jó era sua única testemunha. in the land, but God had a witness. E Abraão, na terra, mas Deus tinha uma testemunha. He's going to witness for God somewhere. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. That's why we want to find out what a witness really is at this stage. Agora, após algum tempo, queremos descobrir o que é realmente uma testemunha desse dia. Well, notice these men, as they went down, there they refused to eat the king's meat, drink his wine, and they refused to bow to his image. They were a genuine, true witness of God. Muito bem, observem. Esses homens, enquanto estavam lá, eles recusaram comer a comida do rei, beber seu vinho, e recusaram se inclinar à sua imagem. Eles foram genuínas, verdadeiras testemunhas de Deus. Then there sometimes a penalty goes with the witness. Sometimes when you witness for God, you have to suffer a little bit. Então, às vezes, uma penalidade acompanha a testemunha. Às vezes, quando você testemunha por Deus, você tem que sofrer um pouquinho. Remember when Mother told you that you couldn't stay down home as long as you read the Bible and said on it? Você recorda quando a mamãe lhe disse que você não poderia ficar chorando em casa desde que você lesse a Bíblia e se comportasse de tal modo? They said that children said at school you was a fanatic or something. Ou alguns dos vizinhos disseram, ou as crianças disseram na escola, que você era fanático. True witness. Remember on the job how all the men laughed at you because you was a real witness? Que você era fanático ou algo assim, porque você era uma testemunha verdadeira? Recorda, no trabalho, que todos riam de você porque você era uma testemunha verdadeira? How on the street you make fun of when you give a testimony? But that's a genuine sign of a real true witness. God wants witnesses. Como caçoaram de você na rua quando você dava um testemunho? Porém, esse é um sinal genuíno da real, verdadeira testemunha. Deus deseja testemunhas. Some people say, "I testify in church." That's good. Agora, algumas pessoas dizem, eu testifico na igreja. Isso é bom. Let your light shine in the dark places. Out in the highways and the highways, in the barn, right down the street, everywhere you're at, let your light shine as a witness.
Amen. No. Mas, irmãos, deixe sua luz brilhar em lugares escuros, onde seja realmente necessário, nos cantos e nas estradas, nos bares, por lá, nas ruas, seja lá onde for que você estiver, deixe sua luz brilhar como uma testemunha. Amém? Then the fiery trial come on, and every man that will witness to God will have to go through fiery trial. Is it strange how God leads his people? Observe então a prova ardente chega. E cada homem que testemunhar por Deus terá que passar por provas ardentes. Não é estranho como Deus guia seu povo? Very strange. Just as soon as Jesus was baptized, he went into the wilderness to be tempted by the devil. Muito estranho. Então logo que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Boa noite, irmãos. Não importa aonde estamos, sejamos uma testemunha de Deus. Vamos cantar o hino número 331, a chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. É Mi maior. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, ferido desta terra com Jesus se morar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste dia tão glorioso, quando os crentes ressurgirem e da glória de Jesus participarem, quando os crentes ressurgirem, Vamos cantar 341, Sublime Amor, Dó maior. Sublime
Está nos visitando a nora da irmã Sônia. Não colocou o nome aqui. Deus abençoe. Onde ela está? Está aqui? Ali. Deus abençoe, irmã. Um pedido de oração. A irmã Andriele pede oração em favor de sua avó Magda e sua tia Argélia, por motivo de saúde, para que Deus a cure e restaure sua saúde. Bondoso Deus, Pai Celestial, aqui está, ó Deus, o pedido de uma criança em favor de sua avó. Senhor, faça, ó Pai Santo, a vontade do Senhor. Dê saúde, ó Deus. Liberta-o, ó Deus, de todo o mal, ó Pai. E outras pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, nos hospitais, ó Deus, estão entubadas, ó Pai. Como temos tido testemunhas de pessoas que estavam entubadas e pela oração dos santos, ó Pai, estão de volta às suas famílias. Senhor, restaure, ó Pai Santo, a saúde de cada um, pai de família, mãe de família, ó Deus, que está, ó Deus, internado, ó Pai, agora. Liberta-os, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Isto é motivo de agradecermos, né? Porque há 5 minutos atrás você poderia não estar vivo. Ou há um dia atrás você poderia ter ido para um hospital, estar também numa UTI. Ou você poderia estar em outros lugares, diversos, né? Mas Deus te deu esta opção, esse direito de escolha para estar aqui na igreja, nos ajudando. A sua presença é uma ajuda para o culto, para a igreja. Nós agradecemos por cada vida aqui presente. Também agradecemos pelos nossos irmãos que estão acompanhando aí pela internet, nosso povo que nos acompanha nas congregações, Cachoeira, Piloândia, Diorama e Fazenda Nova. Então nós ficamos mais unidos, mais juntos, né? Através desse sistema que Deus tem nos ajudado a termos, sistema da internet. Cumprimentamos também o senhor Jurandir lá, nosso vizinho que tem nos acompanhado, ele gosta muito dos cultos. Deus abençoe você e sua família e no sítio vovô Xará, do nosso parente, irmão Ismael. Não é Ismael, Israel, né? Ismael é outro amigo que eu tenho lá. É o Israel Xavier, da família Xavier. Deus abençoe vocês aí todos. E também, irmão Zé Maria, lá em Altamira, com licença aí do seu pastor, nos assistem também, sempre, né? E mais um amigo que nós temos lá em Altamira, que eu não tenho o nome dele aqui. Ele é corretor de imóvel. Depois o senhor passa o nome para mim, irmão, e nos identifica melhor, né? Você mora em Altamira, nos fala onde você congrega, se é que congrega em alguma igreja, e nos passa seu nome. Eu gosto sempre de chamar as pessoas pelo nome. Então a gente fica agradecido por todos vocês. Nós tivemos, nesta manhã, uma reunião que era uma expectativa de muita gente, principalmente dos pastores. Eu estive falando com alguns pastores durante esses dias e a gente trocava muito de ideias. Então todos estavam sofrendo muito. Às vezes vocês pensam assim, mas o Senhor não estava definido.
Ele diz assim: quem não define porque está em cima do muro, e quem está em cima do muro não está de cá. Mas não é isto. Não é isto. É que nós aprendemos com o profeta desta era sobre equilíbrio. Quando a pessoa é um membro que não tem maior responsabilidade, é fácil para ele definir, tomar qualquer decisão. Mas o pastor é diferente, ele tem uma variedade de ideias, de pensamentos, e ele precisa conciliar esses pensamentos para não deixar ninguém tomar uma decisão precipitada. Então é por isso que nós ficamos assim, sem fazer uma declaração de posição, mas quando a coisa é definida, aí nós não titubeamos, né? Não que titubeamos na outra, mas nós temos uma segurança para tratarmos daquilo com mais severidade, né? Como vocês assistiram, quantos aqui assistiram a escola? Se você fosse 10, você estaria lá os 10, porque todo mundo estava nessa expectativa, né? Mesmo aqueles que não vão continuar conosco, provavelmente eles estavam ali para ver o que ia ser falado, né? Então nós estamos, eu não diria assim, felizes pelo que aconteceu, de uma forma bem... Por quê? Porque eu já disse, nós temos que respeitar as decisões das pessoas. E também não lamentamos nada até agora, porque toda a nossa decisão tomada até hoje, ela foi muito bem elaborada, muito bem planejada. Eu sempre disse, agora mesmo recente, falando com um pastor, ele estava na mesma condição minha, nós éramos muitos pastores. Na expectativa, eu disse para ele assim: olha, irmão, ainda que fosse verdade isso aí, essas acusações, eu não daria conta de fazer ou acompanhar ou apoiar tais afirmações, porque por causa do respeito, da consideração que eu tenho pelo ministério do nosso ancião, e o meu coração dói quando eu penso e ouço certas declarações aí que não tem como evitar, não é? Está na internet, toda hora que você abre a internet, às vezes você ouve algumas coisas, faz suas ponderações, mas o coração sempre estava doendo, porque a gente não aceita, né, por dentro. Não aceita se encontra tal pessoa. Você não aceita que esteja acontecendo isto. Você não admite. Então nós estávamos bem posicionados, não temos nada que consertar, nem que retroagir. Nós estamos prontos para prosseguirmos, e eu creio que da agora para frente vai haver mais definições, mais descanso. Eu estava falando com outro pastor, ele diz assim: olha, deixa nós trabalhar, deixa nós cuidar do povo, a coisa está difícil, já temos essa pandemia que nos atrapalha, ainda vem mais estas coisas, deixa nós, vamos resolver isso logo, deixa nós. Então essa era a preocupação, porque todo pastor enfrenta na sua igreja, aliás, não diria todos, mas alguns, a maioria, uma divisão de ideias, né? Então ele tem que esperar para eles
controlar a coisa na hora certa, para não perder pessoas, para não deixar pessoas embaraçadas lá fora. Então essa é a preocupação de todos. Agora, eu estava ouvindo, aliás, até pedi o Rainer para gravar um áudio, porque ele sempre foi uma pessoa também muito bem posicionada com respeito a esse problema. É até digno de elogio, né, pela maneira, a maturidade como ele nos ajudou e como ele sempre posicionou em relação a esta situação. Tendo na família pessoas que estavam de lá e tentando de todas as formas provocar até uma tensão nervosa nas pessoas, na família, porque infelizmente esse espírito ele dividiu muitas famílias, e ele nos ajudou. Então pedi para ele dar seu parecer, porque ele está lá em Francisco Sá, já faz alguns dias, né? E ele nos passou um áudio aí. Poderia passar para nós, irmão Pedro, por favor? Olá, boa noite a todos os irmãos que se faz presente. Nossos cumprimentos a todos vocês, ao nosso pastor. Nós estamos aqui a mais de 1000 quilômetros de distância, mas a tecnologia nos permite estarmos juntos. E estamos juntos em uma só fé. A Bíblia e a mensagem do irmão Brando nos orienta que a fé é que nos levará ao arrebatamento. O sangue nos purifica, o sangue derramado no Calvário, mas o que nos levará ao arrebatamento, à perfeição, é a fé. E eu gostaria de deixar para os irmãos aqui, na mensagem Adoção, terceira parte, posição no corpo de Cristo, no parágrafo 16. Aliás, foi um parágrafo usado na última pregação do pastor na igreja. Ele usou esse parágrafo, quero deixar ele para vocês. E vamos lembrar, enquanto estamos obedecendo o Espírito, uma grande lição que desejamos aprender é nunca sermos precipitados. Vem? Tome o seu tempo, tenha fé. Se temos pedido a Deus qualquer coisa, recorde de que Deus responde orações. Ele o faz em seu tempo. E isso foi mencionado na pregação de domingo passado. E isso tem nos posicionado. Nós temos um pastor que nos orienta, um ministério local capaz de nos orientar. E com o passar dos dias, com o deflagrar das coisas, dos acontecimentos, nós chegamos a esta conclusão, que nós estamos muito bem orientados e bem amparados. É o que temos passado, as experiências desses dias de turbulência, de desconforto entre as igrejas do Brasil, mas nós temos observado o poder do Espírito Santo dirigindo seu povo, dirigindo a sua igreja. Israel, quando chegou ali em frente ao Mar Vermelho, de um lado montanhas, atrás o exército, chegando, aproximando, e o povo ali naquele canto, encanteado. E Moisés direcionou a Deus e disse assim: Senhor, em outras palavras, o que faremos? O que Deus respondeu para Moisés? Jogue esta
vara no mar, e foi o que ele fez. Deus proporcionou uma válvula de escape. E assim somos nós nos dias de hoje. Nós estamos sob uma orientação divina. Nós estamos sob orientação ministerial. E isto que nós temos percebido, o posicionamento do ministério local de Porá veio concluir com o posicionamento correto. Porque o pastor sempre tem nos orientado um equilíbrio, a não precipitação nas condutas, nas decisões a serem tomadas. E os dias se passam e as coisas se esclarecem. Nós tivemos hoje de manhã em Goiânia uma escola muito esclarecedora, desvelando, tirando a máscara dos propósitos ocorridos ali de difamação, de calúnia, de injúria, enfim, os crimes contra a honra ministerial. Nós não vamos entrar no mérito, porque nós já estamos bem sabedores das circunstâncias e tudo mais. Mas isso que eu quero deixar para vocês. As coisas no tempo de Deus, elas são e serão esclarecidas. Porque nós temos mensagem, nós temos Bíblia para entender o que se transcorre. Dissensões, difamações, isto Paulo disse lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, vós sois carnais e não espirituais, por isso há entre vós dissensões, acusações, enfim. Mas nós, como filhos de Deus, sendo orientados pelo Espírito Santo e orientados por um ministério vindicado por Deus, que está à frente do trabalho, nós estamos tranquilos, estamos equilibrados, pois sabemos onde estamos pisando e sabemos a hora que iremos enfrentar todas essas circunstâncias, e elas estão às portas. O diabo vai lutar, tem lutado e lutará todo o tempo para confundir a noiva e confundir o caminho para o arrebatamento. Este é um propósito do diabo, mas nós estamos firmes na graça, estamos firmes pela misericórdia de Deus, amparados por um ministério que tem nos guiado da maneira correta. E nisso nós estamos confiados. Amém? Fica aqui minhas palavras a todos vocês. E logo mais estaremos juntos nesta caminhada. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, possa abençoar o culto vindouro e dê graça a cada um e discernimento. Que tenhamos a atenção voltada para a Bíblia e a mensagem. Deus abençoe vocês mais uma vez. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu creio que estas seriam as palavras de todos vocês, né? Vocês diriam as mesmas coisas. Irmão Pedro, vamos ouvir um pequeno trecho de uma mensagem que pregamos aqui no último culto, sem a presença dos irmãos. Ainda não foi para o YouTube, mas provavelmente irá. Vamos ouvir um pequeno trecho para vocês analisarem a nossa posição, que não é de hoje em diante, mas já era de mais de 30 dias atrás. Vamos lá, irmão Pedro. Sacros, hinos cristãos e aqueles diáconos cuidando da ordem da igreja, e o pastor sobe ali, diz o irmão Brana, e traz uma mensagem consoladora, animadora, e o principal
Eu quero que vocês prestem atenção aqui. O principal identificação de um ministro levantado por Deus nesta hora é que ele não faz alvoroço. Não. Pelo contrário, ele acaba com o alvoroço. Esse é o ministro levantado por Deus. Mas esse ministro que está parecendo mais um PT de agitações, de levantar contra. Vocês estão vendo aí na política lá fora, como eles estão fazendo para caçar o presidente, inventando CPI de isso, CPI daquilo, fazendo denúncias, criando problemas em relacionamentos com outros países. Mas por quê? Porque eles são agitadores. O PT sempre foi um partido agitador, porque eles são, na verdade, a base principal do comunismo. Mas você olha para o lado espiritual, você vê isso também. Ministérios que não passam de um PTzinho da mensagem, agitando, transtornando gente pelo mundo afora. O que mais tem causado problema para a mensagem não é o pecado do pastor tal em tal cidade. Quantos já caíram com mulheres, caíram com dinheiros, caíram pela fama, mas não atingiu ninguém a não ser a igreja dele local. E aquilo é fácil de ser restaurado. Vocês se lembram de Anápolis, quando o pastor de lá, infelizmente, deixou a igreja e saiu com uma mulher? Hoje é uma obra consolidada e abençoada. Vocês se lembram lá do Pedregal? Vocês se lembram lá de Campinas? Aqueles problemas lá não afetaram nem a igreja local. Porque Deus em tempo mandou um homem para lá, um Adalto Vitória, um Creomar, e a igreja continuou firme. Aquilo não afetou ninguém no Brasil. Mas esse partidinho aí de Trindade, Goiás, ele está agitando o mundo todo. Ele está criando problema. Agora vocês é que sabem, gente. O pastor pai daquele rapaz quase acabou com o Nazário uma vez. Deixou ali alguns irmãos, foi gente até para o espiritismo, escandalizados. Depois ele pegou Santa Fé e quase acabou, foi expulso de lá. Eu, pastor José Alves, é que assumi aquela igreja. Eu que sei contar a história. Agora ele quer saber quanto tempo ele vai gastar para acabar com a igreja de Goiânia. Que Deus tenha misericórdia dele e de seu filho. Vamos voltar aqui. Então essa já era a nossa posição em relação ao Ministério de Trindade. Eu nunca tive dúvidas sobre o problema lá daquele pastor, só porque eu não sabia tanta coisa como eu fiquei sabendo hoje. Porque eu sabia que a intenção dele era derrubar o pastor de Goiânia e assumir a igreja. É tudo que ele queria. Mas eu pensava que fosse mais pela questão de fama, de interesse, porque todos gostariam de ser o sucessor do pastor Joaquim em Goiânia, por causa da repercussão que tem no mundo, o tamanho da igreja e mais interesses. Mas eu não sabia que ele estava usando aquelas mulheres para esse fim. Essa menina de menor aí que ele planejou para acabar, porque ele sabe que
A justiça dá mais atenção para as menores. Então ele estava usando aquela menina, como o advogado mostrou lá, a mentira, porque ela registrou na delegacia o dia em que ela foi assediada. Dia 6, parece que do 4 de 2021. Mas aquele dia o pastor Joaquim Gonçalves não estava em Goiânia. Ele estava lá no Recanto. E ele provou com o próprio pregador da noite, cumprimentando ele no Recanto. Então esse paralelo ficou definido. É uma farsa mesmo. E as outras pessoas, entre elas uma que esteve aqui há poucos dias, na companhia de uma irmã que saiu daqui, essa pessoa estava aí namorando com um rapaz do Istmo que faz parte daqueles, como que fala, anônimos. Maior acusador, não é? Agora, para vocês verem o espírito que está nessa coisa. Ela, casada, largou do marido, o marido largou dela, não quis voltar mais, foi para o mundão, namorando um rapaz. Mulher que tem experiência, namorando um rapaz. E a irmã, que é daqui, gosta dessas coisas, estava com ela aí. Eu fiquei sabendo que teve irmã aqui que não recebeu, era em casa. E é o que você pode fazer, porque o problema deles não fica só aí, tem mais coisa errada. Porque é de praxe, não é? É de praxe. Então vocês tenham cuidado com essas pessoas, porque elas vêm e envenenam, e dificilmente uma pessoa que entra por esse caminho da blasfêmia, e essa coisa toda, como vocês ouviram hoje, a ponto de chamar a igreja de Goiânia de quê? Organização criminosa. Soltar isso aí para o ar, né? Chamar a igreja de Goiânia de organização criminosa. Eu falei aqui, falei em muitos lugares. Pode-se culpar o pastor, mas a igreja não. A igreja não merece, nunca, jamais merecerá qualquer acusação contra ela, porque eu conheço a igreja de Goiânia desde 70. Desde 1970. Eu conheço não só a igreja de Goiânia, mas o ministério do pastor Joaquim Gonçalves e todos os pastores do Brasil, ou quase todos. Todo o princípio da obra no Brasil eu conheço. Então, eu não sabia disso, que o principal interesse dele era o dinheiro. Mas ficou provado aí que ele ameaçou muito o irmão Joaquim, chantageou com ameaças para receber dinheiro. E ele acabou de dizer que ele não recebia dinheiro da igreja de Goiânia. Mas ele pressionou, eles deram 10 mil, depois deu mais 15, depois mais 25. E ele queria todo o dinheiro da igreja, que era 1 milhão que estava em caixa. Queria tudo. Agora eu estava aqui, estou aqui com a mensagem do irmão Brana, para vocês verem o espírito do irmão Brana em relação ao dinheiro. Eu não tenho, está na mensagem que nós estamos estudando, a mensagem a fé é a sua substância. A fé deve ser e a sua substância. Então ele diz, eu não, minha casa, eu apenas moro em 2 quartos em uma pequena cabana, L. Modelo L. Minha esposa coletou água por um período, quase meio quarteirão, e levava de volta para fora de casa novamente. Quer dizer, buscava água a essa distância, porque nem água eles tinham em casa, água encanada. E ofereceram-me casas maravilhosas em diferentes cidades, é onde ele quisesse. Porque o irmão Brana tinha muita gente rica apoiando ele, só porque ele não aproveitou de nenhum. Onde me dizem, vou construir uma casa para você no valor de $5.000, apenas dar a você. O dólar nunca
praticamente ele não muda, né? Então, $5.000 seria hoje 15, aqui são 5 mil, então os 15 mil reais, né? Mas 15 mil reais em 1947. 1947. Amigos, para mim não é dinheiro. Eu gostaria de nunca ter que pensar sobre isso. E é por essa razão que muitos de vocês enviam. Vocês me oferecem seus presentes e eu não os pego. O irmão Brando agradecia com todo amor e dedicação, mas não pegava todos os presentes, com exceção daquelas coisinhas que vocês se lembram, de uma camisa que ele ganhou, agradeceu muito, coisinhas, né? Que eram oferecidas a ele mais pela a consideração, mais pelo amor. Mas aquilo que iria comprometer ele, ele não pegava. Porque não são suas finanças. Eu quero sua confiança. Eu estou aqui para a sua cura. Agora, se ele estava ali para a cura, quanto mais para a salvação. Você diz assim, então, pastor, nenhum pastor deve ter nada. Não, não é isso. O irmão Brando não ensinou isso. Ele estava se referindo a pastores que pregam o evangelho por causa do dinheiro. Querem, ele diz assim na mensagem, querem uma comunidade que pague mais. Uma igreja que paga mais. Porque aquilo que Deus deu para o irmão Brana, apesar de que poucas coisas ele deixou para a família, mas ele não seria contra a ninguém que tivesse suas economias, porque ele próprio ensinou cada pastor fazer a sua poupança, a sua economia. Ele ensinou cada um. Agora, a pessoa que vai pressionar, até com chantagem de morte, a igreja por causa do dinheiro, então provou que todas as pessoas que ele usou, como os advogados mostraram, foi uma maneira falsa, pressionados a fazerem aquilo, ir à delegacia, fazer uma denúncia, e ele pressionava as pessoas a fazerem isto, ameaçando de colocar os seus nomes na internet, na rede social. Ele usava essas duas chantagens, porque ele queria de todos os modos tirar o pastor para assumir a igreja, como vocês viram, né, a ponto de dizer assim, se ele cair, se ele parar, quem assume é o vice, é o co-pastor, que sou eu. Então ele estava trabalhando para este fim, e o que importava para ele era o meio, melhor, não era o meio, era o fim. O meio, ele estava usando todos os meios, né? Até de armas expostas em fotos. Agora, eu nunca enganei com esse movimento, com essa coisa aí, não. Quando eu cheguei a falar aqui desta maneira, eu acho que poucos pastores falaram desta maneira em apoio ao pastor Joaquim. Porque a minha preocupação é evitar que a igreja envolva na coisa. A igreja envolva. Eu estou mais ocupado e preocupado em livrar o meu povo do que propriamente defender a quem quer que seja, embora, se eu puder, é uma honra para mim. Mas o meu interesse maior é isto. Porque eu estava vendo, irmãos, que havia pessoas mentindo demais nisso aí. Mentindo. Moças dizendo para a família que alguém disse para elas que ele ia toda noite dormir com a mulher lá, vizinha dela. Toda noite ele ia para lá dormir com ela. Então você tem que ser mais inteligente um pouquinho para saber que isso aí é uma coisa fora do sentido, gente. Como que um homem de 85 anos, que vive com 3, 4 homens ao redor dele, uma esposa jovem,
vai sair de casa toda noite para ir dormir com um amante fora de sua casa, com 85 anos. É uma coisa muito... e tem gente inteligente que possivelmente não congregará mais conosco aqui, porque ficou sabendo disso. Que inteligência, né? Que inteligência. Que Deus tenha misericórdia. Porque o pastor Euclides Parra diz, nós temos que ter inteligência. Vocês lembram quando ele pregou essa mensagem? Ele disse que todo mundo estava ali no velório, a família de uma senhora idosa que havia partido, e ninguém estava chorando, porque foi um descanso para a vovó. Ela já estava com seus quase 100 anos. Ninguém estava chorando. De repente, entrou uma criança lá da família, gritando, e falava assim, ela estava velha, mas era minha. Ela estava velha, mas ela era minha. E aí todo mundo começou a chorar no velório. Aí quando eles conseguiram controlar a criança, foram perguntar para ele o que estava acontecendo. Ele falou, é porque roubaram minha bicicletinha velha, mas era minha. E eles pensavam que ele estava chorando pela vovó. Aí ele diz, isso é falta de inteligência. Nós não temos que ser doutores intelectuais, porque os doutores intelectuais, na maioria deles, são menos inteligentes do que os simples. Porque o que nos faz inteligente não é o intelectual, mas sim o espiritual. É o que nos faz ser sensatos. Como que você vai dar atenção a uma mulher que vive forjando casamento de irmã com homem lá fora? Você não deveria nem se assentar para conversar com uma pessoa dessa. Está bem, eu não vou nem perguntar à igreja o que vocês falariam sobre o assunto. Vamos deixar um pouquinho para frente, né? Porque o nosso tempo também não permite. E eu sei que vocês têm suas opiniões, como o Rainer teve a dele, eu já tive a minha, mas vamos deixar. No domingo passado eu pedi para que os irmãos não ficassem usando a sua internet, o seu celular, para ficar comunicando posicionamento. Eu sabia muito bem o que iria acontecer, mas, quer dizer, eu sabia não, deixa eu voltar atrás, eu esperava por isso, mas eu sabia que qualquer atitude, mesmo a favor de Goiânia, prejudicou muita gente, mesmo a favor, porque às vezes a pessoa entra no espírito político, e essas coisas não se resolvem por um espírito político, mas se resolve pela obediência à palavra, pelo temor e pela oração. E é o que nós tivemos. A igreja de Porá está de parabéns pela atitude, pela obediência de tudo que nós passamos nesta pior fase da igreja da mensagem no Brasil, desde 1971. Foi a pior fase que nós atravessamos. Já passamos por tantos problemas, tantos ismos, tantas divisões, mas esta foi a pior. E como disse o Rainer, preparem-se porque pode vir ainda outras piores do que esta, né? Então nós temos que estar preparados. Mas, contudo, foi uma experiência muito grande para nós. Esta mensagem aqui, irmãos, que nós vamos continuar nesta noite, ela me deixou assim bem mais otimista em relação à fé. Porque é um assunto muito conhecido, muito pregado por todos os líderes religiosos, mas dentro deste campo, que é um campo vasto, não é? Nós temos uma maestria mais apropriada para nós caminharmos por ele, ou por ela. Eu morei em Goiânia 4 vezes, conheço Goiânia desde 69, mas eu às vezes me perco lá dentro, principalmente
quando passa um tempo sem ir lá. E admiro pessoas que chegam ali e faz um trajeto com uma diferença de meia hora, 1 hora do que eu. Porque ele sabe como ele vai entrar naquelas vielas, naquelas ruas estreitas, e ataiar e sair lá na frente. E agora, quem não sabe, às vezes tem que obedecer as avenidas, os sinaleiros, as placas indicativas. Os motoristas que conhecem de trânsito andam em qualquer cidade, dirigem em qualquer cidade, né? Como eu já dirigi em Belo Horizonte sozinho, já dirigi muito em Belém, já dirigi em Brasília, Goiânia, e morei em Uberlândia. Então nós entendemos, ou pelo mapa, e agora pelo, como que chama, do celular ali? O GPS, né? Porque o GPS é o melhor até agora, porque você memoriza nele o endereço, ele vai te indicando tudo, né? Mas a mensagem, a fé, ela é pregada dessa forma. Muitos conhecem ela usando a Bíblia e o sentimentalismo das pessoas, porque as pessoas que estão doentes, que estão passando por uma crise, de modo geral, às vezes até psicológica, elas são mais sensíveis, elas são mais crentes na ajuda orientada, e às vezes até mais mesmo para a cura divina. O desespero da doença se agrava tanto que a pessoa, ele desenvolve uma fé naquela hora pelo seu desespero. Mas a mensagem do irmão Brana, ela nos ensina como você obter a fé da melhor maneira, mais apropriada para chegar aonde você precisa de chegar. Porque a fé da cura divina é apenas uma fé inicial. Ela é uma fé que o irmão Brana chamou a cura divina de um pagamento reduzido, um penhor. Um penhor que significa um pagamento reduzido. Ele deu um exemplo: você vai lá na rodoviária, compra uma passagem para amanhã às 7 da manhã. E você vem embora para casa, arruma sua mala, prepara tudo, dorme, põe um despertador para despertar. Amanhã às 6 horas você sai e vai para a rodoviária. Chega lá, você vai entrar no ônibus, porque você adquiriu a passagem para ir até onde aquela passagem te dá o direito. Você adquiriu a passagem, e a passagem é o pagamento reduzido. Então você compara a cura divina como apenas um sinal adquirido para você ser curado. Agora, a vida eterna, a salvação, é algo muito maior. E estar no rapto como noiva, parte da noiva, ainda é muito maior do que a cura, do que a salvação comum, porque ali depende da principal coisa, que é a eleição. Eleição, você foi eleito por Deus para estar naquela fé de rapto. E a mensagem que nós estamos pregando aqui, através desse sistema de internet, ela produz esta fé nas pessoas. Ela te orienta, ela te ensina a alcançar esta fé de arrebatamento. Você irá no rapto com a noiva, se você ingressar nesta fé. Eu quero ler aonde o profeta leu, em Hebreus 11. Eu não vou ler da minha Bíblia, porque aqui está conforme está na Bíblia. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem.
porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus o testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Porque a fé, ela nunca é apagada. Nós temos muitas irmãs que partiram para o Senhor há 100 anos, 200 anos atrás, muitos irmãos, e a fé deles ainda está salvando os filhos, salvando netos, e abençoando, curando, porque elas deixaram essa fé que nunca, melhor, que ainda fala, como a fé de Abel. O primeiro homem que veio ao mundo, nascido daquele casal que Deus deixou no Éden. Um homem de fé, não é? Então ele ainda fala até hoje. A irmã Brana está dizendo, o sistema da PA está um pouco barulhento. PA é o aparelho, né? O som. Então, tudo bem. Agora eu acho que pode ser apenas um pouco melhor, meio que causa uma recuperação de tudo bem. Conversando lá com os técnicos. Agora eu desejo tirar o meu texto do 3º capítulo, ou melhor, do 3º versículo. Hebreus 11, versículo 3, né? E do último, uma das últimas fases, Deus testificando de seus dons. Agora, para o meu assunto, ele se encontra no 1º capítulo, ou melhor, no 1º versículo, ele pede perdão, né, por estar errando. No 1º versículo, a fé é a substância das coisas que se esperam. Agora, a substância é uma coisa concreta, é uma coisa palpável, é uma coisa real. Não é uma suposição, não. A nossa fé, ela deve ser trabalhada nesse sentido, irmãos. Vocês vão entender dentro desta mensagem como é que o profeta William Marion Branham, o profeta para esta era, ele trabalhou a igreja para que a igreja tomasse uma posição para ser curados e para ser abençoados. Porque às vezes o caso da pessoa não é uma doença, é um problema. É um problema no lar, é um problema na família, tantas coisas mais, e até mesmo o perdão dos seus pecados, que o próprio Deus ajuda aquela pessoa a alcançar esse perdão, através da revelação do arrependimento. Agora, para o meu assunto, se ele encontra no 1º capítulo, ou melhor, no 1º versículo, a fé é a substância das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Esse dia em que estamos vivendo é um dia de paz incerta e descanso incerto em todos os lugares. A Rosinha Branca hoje estava falando da paz, né? Falando da paz. Agora, o irmão Brana, como pregador, ensinador da palavra, ele não vai nos deixar em dúvidas. Ele está mostrando a situação do momento que nós estamos vivendo. É uma situação assim, você não tem para onde ir. Se você pende para um político,
logo você se decepciona com ele. Se você consegue um bom emprego, logo você pode ser demitido. Não existe uma certeza no emprego. É mais difícil de ser demitido de um concurso ou de um concursado público, né? Mas, mesmo assim, ainda existem meios muito fáceis. Basta o político querer. Porque a lei, ela faculta isto. Ela dá direito para um patrão rescindir um contrato apenas provocando uma ação e fazendo aquele funcionário errar, e aí ele será mandado com justa causa, perdendo todos os seus direitos. Então, quando querem mandar, manda mesmo. Então não existe confiança, não existe paz, porque a Bíblia diz, quando disserem paz, paz, é a maior preocupação hoje de toda a entidade, de toda a sociedade religiosa, maçônica e outras mais, até mesmo das forças armadas de cada país. Eles se preocupam muito com a paz nesses dias. Por quê? Porque quando você ouve um cachorro latir, você já sabe que existe ali alguma coisa chegando, alguma novidade. Os antigos diziam assim, pela cantiga do carro, carro de boi, você sabe que vem dentro. Eu já falei isso aqui para a igreja e vou repetir. Porque quando um carro de boi está numa viagem, numa estrada, ele vai ter o som da cantiga dele de acordo com o peso. Então você está ali a 1 quilômetro de distância. Para quem conheceu, como eu carreguei muito com meu pai, a gente sabe o que está dentro do carro, pela cantiga dele. Então você conhece as pessoas, você conhece a si mesmo, você conhece o mundo pela cantiga, pela maneira como eles estão vindo. Quando se diz tanto em paz, paz, pode esperar uma repentina destruição. E esse dia em que estamos vivendo é um dia de paz incerta. As pessoas estão correndo de um lado para outro, falando o que quer que seja. Você vai assistir tudo que se postam hoje numa internet, Instagram e essa coisa toda, você fica louco. Porque é um falando uma coisa e o outro contradizendo, e a coisa está assim, em todo aspecto e sentido, existem afirmações e contradições. Quase todos podem conseguir seguidores. Eu sempre falei isso. Por que por mais falso que seja uma religião, um ministro, ele não deixa de ter os seus seguidores. Pode ser o que for, porque são coisas que horrorizam. Imagina o candomblé sacrificando até crianças, matando seres humanos para serem sacrificados, animais, galinhas, ali na encruzilhada, aquela coisa asquerosa, mas tem as pessoas para crer naquilo e seguir aquilo. Então você não deve pensar nunca em seguir uma pessoa, principalmente aqueles que carregam esta literatura aqui, ó, na mão. Você nunca deve seguir ele porque tem alguém seguindo. Não faça isso não. Você pode ver que eles não têm escrúpulos. Eles não têm o critério de pregar a palavra, porque os insetos não ficam
Fora, se você chega ali no quintal, em casa, logo que o dia amanhece, você vai tirar uma tábua que está ali jogado no chão ali, está cheio de insetos debaixo, besorrinho, formiga e tantas coisinhas. Quando você tira aquela tábua que está ali há muitos dias, qualquer coisa, aqueles insetos saem correndo, eles vão procurar outro lugar para se esconder. Porque eles não querem ficar expostos à luz. Esses homens que levam as pessoas a crer neles, usando essas difamações, calúnias, mentiras, levando mulherinhas, como disse Paulo, carregadas de pecado. Porque uma mulher que vai cantar num culto, numa igreja dessa, cabelinho cortado, pintadas, sem o marido, com outro homem junto, elas são ou não são mulheres carregadas de pecado? É estas que Paulo disse. Paulo não estava se referindo às traficantes, usuárias de drogas. Ele não estava se referindo às prostitutas nas companhias dos homens. Não, eram mulheres das igrejas. Porque eles são ministros. E eles levam estas mulheres, levam qualquer tipo de homem, vivendo qualquer tipo de vida, a fazer parte dos seus cultos, a cantar na sua igreja. Importa para ele é o número. É o número. São pessoas que você não daria oportunidade para ele nem tomar a ceia numa igreja séria, mas estão lá fazendo número, e eu conheço eles. Pessoas envolvidas até com drogas e crimes. Estão lá na frente batendo palma e pulando. Eu não estou me referindo a quem, né? A quem nem aquele lugar é. Mas você não é de hoje. As pessoas, quando estão com fome, olha só, vou voltar um pouquinho aqui. Quase todos podem conseguir seguidores. Não importa o que eles ensinem ou pensem, alguém os ouvirá. E é um dia de que falaram os profetas. Os profetas. Leia, irmão, não precisa mais do que as cartas de Paulo aos Coríntios. Lê 1 Coríntios 4. Os carnais se reunindo. Os carnais. Porque os carnais, eles têm suas outras qualidades associadas a eles, que é a inveja e a porfia. Agem por inveja, fazem porfias, incentivam brigas entre as pessoas. E o que é que eles faziam naqueles dias? Paulo disse que eles eram carnais, porque eles diziam, eu sou de Paulo. Ah, mas Paulo podia ter engrossado o pescoço, né? E falado, eu sou muito querido pela igreja, porque todo mundo está me preferindo. Não, Paulo escreveu dizendo que eles eram carnais, mesmo escolhendo ele. Escolhendo Apolo. Quem era um Apolo? Companheiro de Paulo, um homem abençoado. E outros dizendo, eu sou de Silas, eu sou de Cefas. Quem era Cefas? Era Pedro. Quem não gostaria de ser ovelha de Pedro? Quando o próprio Senhor Jesus disse para ele, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ah, ele tem vindicação, ele foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus, então ele é meu pastor. Mas Paulo diz que aqueles que escolhiam a Pedro, naquele espírito de porfias, naquele espírito de inveja, eram carnais. Eram carnais. Não importa o que eles ensinem ou pensem,
alguém os ouvirá. É um dia de que falaram os profetas. Então é fácil. Se alguém disser assim, não, eu vou ouvir, é o rapaz lá, é o pregador lá, é o pastor lá. Olha, vocês nem dê ouvidos a isto, irmãos. Primeiro, Deus criou o homem com livre arbítrio. Cada pessoa tem direito de escolher o que ele quer ser na vida. Deus nos criou com essa capacidade de livre arbítrio, livre escolha. E depois você pode dizer assim para ele, está bem, meu irmão, para ele fazer o que ele está querendo, tem que haver aqueles que vão ouvir ele mesmo. E você está vindicando esta pessoa. Você está vindicando. As pessoas, quando estão com fome, comem de qualquer lugar. Qualquer lugar. Se crianças e pessoas estão morrendo de fome, elas comem de uma lata de lixo. Misericórdia, que ministério é esse que é uma lata de lixo? Mas tem crianças que vão ali e pegam aquelas frutas podres. Eu já vi anos atrás, pessoas morando no lixão lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e elas, quando aqueles caminhões jogavam aqueles lixos ali, eles iam abrindo aquele lixo e tirando aquelas carnes já azul lá de dentro, fritando lá na própria tempra deles lá dentro do lixão, com aquela fogo a lenha ali, e comendo aquilo no maior prazer da vida, maior alegria, comendo carne podre do lixão. Come pão, come resto de comida lá, seja o que for, até arroz, feijão azedo. Eles comem tudo, porque estão morrendo de fome. É por isso que vão para estas igrejas. Elas comem de uma lata de lixo, quando antes comiam de uma boa mesa. Aí é que está, hein? Filho pródigo. O filho pródigo comia da mesa do pai, fartura. De repente ele estava desejando e não podia nem comer a lavagem dos porcos. Nós entendemos que o fazendeiro não deixava ele comer. Você vai me dar prejuízo, deixa para os porcos. Aí aonde Deus levou ele. Mas lá naquela hora que ele estava ali desejando comer daquela lavagem, ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si, porque ele não estava em si. Ele estava demente, ele estava com a cabeça fraca. Ele caiu em si e disse, mas lá na casa de meu pai há tanta comida lá na casa do meu pai. Não só ele, mas os seus operários, os seus funcionários comem a fartura lá. Então eu vou voltar para lá, nem que seja para ser um empregado dele, mas comer, desejar e não poder comer lavagem aqui, eu não quero mais. Será que os filhos pródigos possam vir para a palavra, né? Sair desse mundo, estar comendo aí a lavagem deste mundo, porque uma música que você ouve, mundana, falando em paixão, em mulher, é lavagem de porco. Uma ovelha não come isto. A ovelha, ela come de pasto verdejante. Ela bebe de água parada, quieta. Ovelha não está bebendo na cachoeira de água, em águas agitadas. Não, uma igreja agitada. Às vezes nós ficamos assim pensando, será que eu estou fazendo um pré-julgamento? Mas irmãos, se você tem o Espírito Santo e você ouve um pregador que está fora da linha, você nota que aquele homem está falando só da carne.
Ele não tem unção de Deus para aquilo. Ele pode jejuar a semana inteira. Ele pode orar o dia e noite inteira. Mas na hora dele pregar e alimentar o povo, ele está vazio. Mas se elas estão com fome, elas comem de qualquer lugar. Então eu acho que verdadeiros ministros do Evangelho deveriam estar de pé e indo. Deviam dar às pessoas as coisas certas. Alimento no devido tempo. Paulo queria dar aos coríntios mocotó, comida sólida. Mas eles ainda eram bebês, estavam ainda brigando na igreja por causa da ceia. Eles reuniam para tomar a ceia, e aquele pão que tinha ali na mesa, aquele vinho, chegavam os mais fortes na frente, comia tudo e bebia o vinho todo, e não deixava para os mais fracos. A maioria ficavam sem a ceia. Imagina uma igreja desse jeito. O mais forte ia lá e empurrava e mandava para lá, e passava a mão no pão e ia comendo e bebendo vinho. Chegavam a ficar bêbados. Lê 1 Coríntios 11. Eles se embriagavam de tanto beber vinho, enquanto que outros não tomavam a ceia. Aí Paulo diz assim: olha, eu não posso vos tratar como adultos, eu não posso dar um alimento sólido, eu tenho que vos dar leite, porque ainda sois crianças. Ainda sois crianças. Olha, na altura que nós estamos vivendo hoje na mensagem, irmãos, se você vê um irmão com raiva de outro, principalmente por causa de problemas de igreja, você tem que ter certeza, essa pessoa é um carnal. Um carnal. Uma pessoa madura, uma pessoa espiritual, ele nunca afasta da sua igreja por questionamentos, por problemas diversos. Porque nós temos uma igreja, nós temos um escritório, nós temos todos para nos ajudar um ao outro. E Paulo disse que, havendo entre vós injustiça, e indo a juiz, a ímpios lá fora, ele diz: ponha na igreja os mais humildes para julgar as coisas. Não precisa ser nem o pastor, pode ser o irmãozinho mais humilde. Você pega aquele irmãozinho que você considera humilde, simples, e fala assim: irmão, nós precisamos de uma ajuda sua. Eu estou aqui questionando com o irmão, eu comprei dele um carro, o carro fundiu o motor, e eu vou levar ele na justiça, e etc e tal, emprestei um dinheiro, ele não quer me pagar, e não quer pagar o juro, está me conversando. Você pode pegar o irmãozinho ou a irmãzinha mais simples da igreja, sentar ele e pergunta para ele, para você, ver se ele não bate em ciminha da tecla. O Paulo estava errado. Então nós não precisamos hoje, se a igreja é uma igreja madura, experimentada, ensinada, nós não precisamos hoje nem de um grande ministro, pastor ali, para resolver os problemas. O mais simples da igreja resolve, por causa do nível da igreja. E quando a igreja não tem nível, o mais intelectual, o mais conhecedor da Bíblia, aquele que lê a Bíblia o dia inteiro e guarda na cabeça, você pode pegar ele, que ele só cria confusão. Ele não consegue resolver os problemas. Como eu disse na mensagem que eu preguei, pastor vindicado é aquele que acaba com os problemas, acaba com as agitações, não é o que cria agitações. Agora, este meu assunto de como tenho testificado a vocês, que não sou um pregador, a modéstia do irmão Brana, né? Apenas tenho o dom de cura divina. Eu também queria ser isso. Eu não queria ser nunca um pregador.
mas eu gostaria de ter o dom que o irmão Brana teve. Seria suficiente para ajudar muita gente. Que humildemente digo, vem de Deus. O dom da cura divina veio de Deus. Eu não tive nada a ver com isso vindo. Quer dizer, ele próprio não teve que fazer força. Ele não jejuou para isto. Oh, meu Deus, eu tenho um sentimento aqui de pregar o Evangelho, e a cura divina é a isca. Então o Senhor vai me dar esse dom para me atrair o povo, depois eu batizar eles e congregar eles. Eu quero ser usado para atrair as pessoas com o dom da cura. Não, o irmão Brana nunca buscou a Deus para isto. Ele mesmo não esteve nisto. Eu não tive nada a ver com isso, porque aquilo foi dado a ele por comissão, por eleição. Foi preordenado por Deus anos e anos atrás. Eu não tenho nada para fazer. Terra que eu o trouxe, porque aqui tem um espaço em branco na fita. Agora, este meu assunto de como tenho testificado a vocês, que não sou eu um pregador, apenas tenho um dom de cura divina. É porque repete o mesmo assunto aqui em 2 parágrafos, irmãos. Não voltei atrás, não. É porque o parágrafo 16, ele repete o assunto 2 vezes. Como tenho testificado a vocês que não sou um pregador, apenas tenho o dom de cura divina, que humildemente digo, vem de Deus. Eu não tive nada a ver com isso vindo. Foi preordenado por Deus anos atrás. Eu não tenho nada para fazer. Isso aqui não é um erro do pregador, é da gráfica, né? E esta é a nota-chave das Escrituras. Fé. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele é. E um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Vocês sabem o que quer dizer a palavra diligentemente? Busca com muito cuidado, com muito interesse. Basta você lembrar das dracmas. A mulher que perdeu uma de suas dracmas, aquilo seria terrível para ela, irmãos, porque se ela fosse encontrada pelo marido, que ia chegar na parte da tarde do trabalho, sem aquela dracma, ela seria divorciada, ela perderia o lar, o casamento, desculpe, ela perderia o esposo. Então ela buscou aquilo diligentemente. A Bíblia diz que ela varreu a casa assim, ó. Agora, uma dracma, às vezes, você poderia ver de longe. E às vezes você pergunta assim, mas que essa mulher era meia porca, porque ela tem que varrer a casa para achar uma pedra, né? Desculpa. Não, aquilo foi o desespero dela. O desespero. Quando ela encontrou a dracma, ela gritou lá, ela ligou, ela chamou todas as suas vizinhas e parentes para comemorar aquilo com ela. Então isso é a diligência, não é? Este mundo foi feito pela fé. As coisas foram moldadas na existência pela fé. Aqui onde nós lemos em Hebreus 11, diz que os mundos foram criados pela fé. Agora, quem foi que criou os mundos? Porque nós só conhecemos a Terra, né? Você já viu alguma foto da Lua, do Vênus e alguma coisa assim, mas não dá nem para conhecer. Mas existe milhões de sóis. Nós só vemos um aí, né? Passando todo dia. Mas existe milhões de galáxias, que as estrelas e tantas coisas.
milhões. E Deus criou isso tudo pela fé. Os mundos foram criados. Vou repetir agora este parágrafo 17. E esta é a nota-chave das Escrituras: fé. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele é, e um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Lembrando a fala da experiência de uma garota que estava indo da escola dominical para casa e encontrou ali um amigo da família, um senhor idoso. Aí eu disse para ela: minha filha, você está indo fazer o quê? Ela disse: eu estou indo à igreja assistir o culto, louvar a Deus. Ele disse: ah, minha filha, esse negócio de Deus não existe, não. Não existe Deus. Aí ela olhou lá para o chão, deixou ele falar. Aí ela disse assim: senhor fulano, aquela folha de capim ali, quem foi que criou ela? Aquela folhinha de capim. Aí ele olhou para ela e disse: foi Deus, né, minha filha? E falou: então como que não existe? Coloca os cientistas que fazem um avião com toneladas subirem no ar, um foguete ir à lua, tecnologias impressionantes, coloque eles, a China, o Japão, para fazer uma folha de capim. Eles lutarão milhões de anos se tivessem pela frente, mas não daria conta de fazer nem a pontinha da folha, porque aquilo ali é vida, e vida é só em Deus. Só em Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós vamos parar aqui. Deus permitindo, nós continuaremos domingo que vem. Nós vamos ter culto a partir da quarta-feira próxima. Às quartas-feiras aqui. Nós vamos ter cultos às quartas-feiras. Se eu não puder vir por alguma coisa, motivo, né? Aí o irmão Pedro coloca os evangelistas de Goiânia para pregar. É na próxima quarta. Combinado? Quarta-feira, mas a igreja toda está convidada, né? Eu quero estar aqui, Deus permitindo. Vamos normalizando estas coisas, né? Graças a Deus. A irmã Miriam Duarte pede oração por ela. Ela está com depressão e sem vontade de viver. Agora a vida é Deus, como você ouviu agora, irmã Miriam. A vida é Deus, enche de Deus, vai orar, vai jejuar, enche de Deus, lê a mensagem, lê a Bíblia, você vai ter o prazer de viver logo, logo, logo. E vamos orar para Deus te dar essa força. A irmã Marli pede um levantar de mãos de toda a igreja por seu sobrinho, Jonathan Souza Amaro e sua esposa Esther Santo Amaro. Então nós vamos orar, levantar as nossas mãos pela irmã Miriam e pela família da irmã Marli. Senhor, aqui estamos terminando este culto, mas a palavra, objetivo maior dela é a fé. E nós nesta hora cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está em todos os lugares pela sua onisciência. E nós pedimos que o Senhor vá ao encontro destas pessoas necessitadas. A irmã Miriam e esses rapazes, casal, o Senhor dê a eles saúde, dê a eles a libertação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O Senhor abençoe a todos que estão nos acompanhando também pela internet. A irmã Aparecido Juversino e família em Diorama, irmão José Antônio e família em Cachoeira, irmão Emi Alves em Cachoeira e Miriam Duarte, família em Cachoeira,
Nestina e Frauzina. Deus te abençoe, minhas queridas irmãs aí em Diorama. Irmã Noemi e família, Deus abençoe vocês aí todos. Joãozinho, nosso abraço. O Pedro e Magaliane em Cachoeira. A irmã Divina em Piloândia. O Raine Léa em Francisco Sá, em Minas Gerais. E irmã Cláudia Domingos e família em Fazenda Buriti. Maria em Aurilândia. Oi, irmã Maria, a senhora conseguiu agora conectar? Deus te abençoe, minha irmã Maria. Um abraço da igreja para a senhora. O irmão Haroldo e irmã Silvânia, em Ponte Alta, no Tocantins. Eles estão agora, esses dias, melhor dizendo, com a família, né? Com o irmão, o sogro e a sogra e toda a família, e alguns irmãos deles que foram para lá passar uns dias. Deus abençoe vocês aí, um bom descanso. E irmão Paulo Afonso, irmão Paulinho, lá em Diorama. Deus te abençoe, irmão Paulinho, nosso abraço a você, de toda a igreja, nosso abraço. Até domingo, aliás, até quarta-feira, não é? Até quarta-feira, Deus permitindo. Deus abençoe vocês, até lá. Irmão Delavi já está conosco, depois de alguns dias fora, né? Delavi, pai Delavi Júnior. Deus abençoe vocês. A irmã Eunice veio? Não, ficou por lá, né? O senhor pôs ela dentro do quarto, trancou a porta. Certo, porque ali tem onça demais, né? Deus abençoe, irmã Eunice, nos assistindo com certeza por lá. Até a próxima vez. Irmão Julimar, Bolivar também, a família, nosso abraço a vocês. Lá em Fazenda Nova, Miguel, Eunice, irmão Servino, irmã Lé em Piloândia, todos vocês que não foram mencionados aqui, irmão Zé Maria, nosso abraço, irmão Zé Maria, se estiver nos ouvindo, e o corretor de imóvel me passa seu nome, você já é nosso aqui, né, amigo. Deus abençoe vocês, até a próxima. Teus olhos vejo existe uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado: oh meu Deus, por que essa prova? Por que só lamentações? Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os furos também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele dê. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, vai se levantar do trono para ouvir o fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória um anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Vejo, irmão, que você anda triste, nos teus olhos vejo existe uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado: oh meu Deus, por que essa prova? Por que só lamentações? Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões,
vitória pra você, ó meu irmão. Mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu. Vai se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ora insista um pouco mais.